Leitura do caderno de súmulas, direito constitucional. Ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear em ação civil pública a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. Essa súmula foi cancelada, então hoje o plenário do STF decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para defender contratantes do seguro obrigatório DPVAT. Por essa razão, o STJ cancelou a súmula 470. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual ela pertença. Independentemente de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada da imagem da pessoa com fins econômicos independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou empresariais. Exemplo, a empresa utiliza sem autorização a imagem de uma pessoa em um comercial de TV. Desse modo, com a edição da súmula 403, o STJ afirmou o entendimento de que a publicação de imagem de terceiros sem a sua autorização configura dano moral in re ipsa, quando esta utilização for feita com fins econômicos ou comerciais. O fundamento para esta súmula é o artigo 20 do Código Civil. Exceção: a súmula 403 do STJ é inaplicável às hipóteses de divulgação de imagem vinculada a fato histórico de repercussão social. Caso concreto, a TV Record exibiu reportagens sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, tendo realizado inclusive uma entrevista com Guilherme de Pádua, condenado pelo homicídio. Foram exibidas, sem prévia autorização da família, fotos da vítima Daniela. O STJ entendeu que, como havia relevância nacional na reportagem, não se aplica a 403, não havendo direito à indenização. Viola a cláusula de reserva do plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. O artigo 102, 1A da Constituição somente admite a DI contra a lei ou ato normativo federal ou estadual. Não cabe contra a lei ou ato normativo de competência municipal. A participação de membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspensão para o oferecimento da denúncia. A Fazenda Pública e o Ministério Público têm um prazo em dobro para interpor agravo regimental no STJ. Vale ressaltar que esta súmula vale para o processo civil, mas não para o processo penal. No âmbito penal, o Ministério Público não goza de prazo em dobro, sendo intempestivo o recurso de agravo regimental interposto fora do quinquênio previsto no 258, regime interno do STJ. Não cabe o habeas data se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Se não houve recusa administrativa, não tem motivo para o autor propor ação. Falta interesse de agir, interesse processual. O artigo 8º da Lei 9507, a petição inicial deverá ser instruída como prova de recusa ao acesso à informação ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão, da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, ou da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão.
Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado ministro do Estado, cancelada pelo STF. Segundo o atual entendimento do STF, o afastamento do deputado ou senador no exercício do mandato para investir-se nos cargos permitidos na Constituição, dentre eles o ministro do Estado, suspende-lhes a imunidade parlamentar. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a inconstitucionalidade das leis do ato do poder público. Ela não foi cancelada ainda, mas já tem uma decisão monocrática, se não me engano, do Alexandre de Moraes, que está aqui. Abrindo 2021, o plenário julgou alguns MS no mérito e adotou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e afastou a súmula. Usurpa a competência do STF. O teor ainda não foi cancelado. O ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, já afirmou que o entendimento manifestado na súmula não estaria mais em vigor, desde a edição da Constituição de 88. Dentro da perspectiva constitucional inaugurada em 88, o Tribunal de Contas da União é órgão técnico de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, cuja competência é delimitada pelo artigo 71 do texto constitucional, sendo inconcebível, portanto, que o Tribunal de Contas da União, órgão sem qualquer função jurisdicional, exerça controle difuso de constitucionalidade dos processos sob sua análise, ao pretenso argumento de que lhe seja atribuída tal competência em virtude de conteúdo da súmula 347, editada em 1973, cuja subsistência ficou comprometida pela promulgação da Constituição de 88. Desse modo, a Constituição Federal não permite ao CNJ, tampouco ao Tribunal de Contas da União, o exercício de controle difuso de constitucionalidade, pois representaria a usurpação da função jurisdicional, invasão de competência exclusiva do STF e desrespeito ao Poder Legislativo. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constantes do termo de adesão instituído por lei complementar. A garantia da irretroatividade de lei, prevista no artigo 5º da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que tenha editado decreto tal que estabelece a prisão administrativa, revogado. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Descabe a prisão civil do depositário infiel. A dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inexigibilidade do parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal. Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para a procuração direta interventiva por inconstitucionalidade da lei municipal. Não há prazo de decadência para representação de inconstitucionalidade prevista no artigo 8º, parágrafo 1 da Constituição Federal. Vale ressaltar, no entanto, que de fato ainda hoje não existe prazo. É uma súmula superada, mas ainda hoje não existe prazo decadencial ou pressional para o ajuizamento de ADI, ADC ou ADPF. É inconstitucional. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Trata-se de competência da União. Segundo o STF, a expressão de sistema de sorteios constante no artigo 22 alcança os jogos de azar, as loterias e similares, dando a interpretação que veda a edição de legislação estadual sobre a matéria diante da competência privativa da União. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. São de competência legislativa da União a definição de crimes de responsabilidade e estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Continua válido, mas foi aprovada a súmula. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar do Distrito Federal. O entendimento acima continua válido, mas foi aprovada a súmula vinculante 39 com praticamente o mesmo teor, à exceção do fato de que foi acrescentado o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal na redação. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. É competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Não. O município tem competência para regular o horário comercial local desde que não infrinja leis estaduais ou federais. Válida em partes, porque não é de competência dos Estados-membros legislar sobre o horário de comércio local, já que no que tange às leis federais, estas eventualmente poderão legislar sobre o horário de funcionamento, se a questão não for apenas de interesse local. A fixação do horário bancário para atendimento ao público é de competência da União. Mexeu nos bancos é da União. A imunidade parlamentar não se estende ao CORREL, sem essa prerrogativa. Válida, porém deve ser feita uma ressalva. Segundo a boa parte da doutrina, esse enunciado somente é cabível nos casos de imunidade formal. Assim, a súmula 245 não seria aplicável nas hipóteses de imunidade material. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende consoante o regimento a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda 32, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos da lei desde que a primeira edição. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda 32, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantendo os efeitos de lei desde a primeira edição. No Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia e 3 pelo chefe do Poder Executivo, cabendo a este indicar um dentre os auditores e outro dentre os membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha. A revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeito antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Recentemente decidiu que a anulação unilateral pela administração sem o conhecimento do Tribunal de Contas está em desacordo com a súmula 6 do STF. Integrantes de lista de candidatos a determinada vaga da composição do tribunal é parte legítima para impugnar a validade da nomeação de concorrente. No mandato de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do presidente da República, é considerado a autoridade coatora, ainda que o fundamento da interpretação seja nulidade ocorrida em fase anterior ao procedimento. Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio da vitaliciedade do serventuário. Válida, mas a terminologia atual é diferente. Hoje em dia fala-se em notários e registradores, ou seja, titular de serventias extrajudiciais. Segundo recentemente decidiu o STJ, nas hipóteses de desmembramento de serventias não há necessidade de consulta prévia aos titulares atingidos pela medida, uma vez que nos termos da súmula 46 do STF, não há direito adquirido ao não desmembramento dos serviços notariais e de registro. É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, da qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Para fim de competência originária do STF, é de interesse geral da magistratura a questão de saber se, em face da loma, os juízes têm direito à licença-prêmio. A elevação de entrância na comarca não promove automaticamente o juiz, mas não interrompe o exercício de suas funções na mesma comarca. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou, como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente
do trabalho, ainda que segurado esteja assistido por advogado. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu com litisconsorte passivo. Ofende o princípio da livre concorrência a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. São válidos porque salvaguardados pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, os decretos-leis expedidos em 24 de janeiro. Não. Fim.